Vamos agora falar de tempos um pouco mais recentes na história da arqueologia em Portugal, e não só mais recentes, como certamente, se considerarmos a segunda metade do século XIX no seu conjunto, o que poderíamos chamar a época de ouro da arqueologia portuguesa. É de tal modo importante esta segunda metade do século XIX que eu distinguiria nela dois momentos. Um entre 1850 e 1879, e que se poderia designar como a afirmação disciplinar autónoma da arqueologia, e depois um outro momento entre 1880 e o final do século XIX, que se poderiam dizer os grandes concretizações, os grandes êxitos da arqueologia em Portugal, como afirmação de uma disciplina madura de direito próprio. Quanto a esta primeira parte, haveria que referir em primeiro lugar o ambiente geral europeu, a consolidação da arqueologia científica na Europa. É preciso dizer que estamos, aquilo que era a novidade na Europa nestes anos, por meados do século XIX e décadas seguintes, era a pré-história, a descoberta da pré-história, o maravilhamento que havia na Europa relativamente à possibilidade dos humanos serem muito mais antigos do que aquilo que se imaginava, e mais do que isso, terem existido em zonas tão setentrionais como todo o continente europeu, e portanto muito fora dos territórios, diria assim, onde os pré-humanos, os humanos anteriores à Arca de Noé poderiam ter existido. E a situação portuguesa, veremos, vai aproveitar muito desse ambiente europeu, designadamente através da Comissão dos Trabalhos Geológicos, que referirei já de seguida. Depois um outro contexto, mais num plano interno, muito favorável ao desenvolvimento da arqueologia em Portugal, nesta altura, foi o existir um poder régio e diria até uma sociedade culta, que atenta a esses debates europeus sobre a antiguidade do homem, sobre a importância da arqueologia, para o contributo da arqueologia para o conhecimento dos tempos antigos. Bom, e isso conduz, de facto, a diferentes concretizações, associações, sociedades, comissões, e finalmente, ainda nesta fase, neste período cronológico, é o que poderia-se chamar a proliferação dos estudos arqueológicos por todo o país. Vejamos alguns destes elementos essenciais. Desde logo, talvez pudesse começar por referir-se, deve começar por referir aquela que é a mais antiga Sociedade de Arqueologia Portuguesa, especificamente de Arqueologia. Já vimos que antes nas academias, designadamente na Academia das Ciências, se fazia Arqueologia, havia uma classe de História, a Arqueologia também era um dos elementos, mas não era uma sociedade especificamente de Arqueologia. A primeira que se cria em Portugal é por iniciativa deste cônego de Setúbal, aliás nascido em Beja, mas de Setúbal, com atividade pastoral em Setúbal, o Manuel da Gama Charo, que em 1849, quando o primeiro Duque de Palmela visita, Pedro Sousa Holstein visita o estuário do Sado e vai a Troia e pergunta mesmo a princesa que seguia na comitiva, ainda Dona Maria Princesa, o que eram aquelas ruínas que ali existiam. Lhe disseram que o mestre André de Rezende dizia que era dos lusitanos, perdão, que era de Troia, do tempo de Troia, porventura criada por Ulisses, e isso aguçou muito o apetite de toda aquela elite culta para que se fizessem trabalhos. Gama Charo aproveita esse ímpeto, cria em 1850 a Sociedade Arqueológica Lusitana, que vai conseguir reunir o contributo e, num primeiro momento, o apoio mesmo do governo, do ponto de vista material, financeiro, e, sobretudo, o patrocínio também de uma imensa elite intelectual e governativa do reino, que se mobilizam para fazer escavações em Troia. Infelizmente, este ímpeto e, sobretudo, o apoio também do real, das finanças públicas, do governo, duraram pouco. Os membros da sociedade começaram-se a ter que cotizar entre eles para continuar a fazer escavações. A breve prazo estavam a seguir um princípio que é fatal para em todos os tempos para a arqueologia, que é o de colocar à venda algumas das coleções, das peças, sobretudo moedas, por exemplo, que descobriam, para assim, teoricamente, fazer dinheiro para continuar as escavações. Na realidade, as forças centrífugas acentuaram-se e a sociedade acabou por terminar sem honra nem glória, diria eu, sendo recriada já muito recentemente, agora no século XX, utilizando o mesmo nome, mas
sem objetivamente ligação alguma com esta sociedade inicial. Portanto, é interessante para a história e como lição para a história da arqueologia em Portugal, porque é a primeira sociedade arqueológica portuguesa e também aquela que documenta os perigos que a arqueologia pode sofrer quando é votada às forças e aos interesses do mercantilismo, da valorização mercantil do património arqueológico. Muito mais importante do que, em termos de consequências futuras para a história da arqueologia em Portugal, é a criação da Comissão dos Trabalhos Geológicos, de que um dos primeiros presidentes, não o primeiro em si, mas o segundo, aquele que foi encarregado de efetivamente lhe dar atividade prática, foi o general Filipe Foch, e era uma comissão constituída nesta fase de relançamento para efetivamente desenvolver trabalho prático, em grande parte por militares, sendo um deles o Carlos Ribeiro, que é graduado em general apenas no final da vida e que era o geólogo, o engenheiro geólogo militar da comissão, que é, podemos dizer, na história da arqueologia em Portugal, o segundo pai da arqueologia em Portugal. É nesta comissão, através de Carlos Ribeiro, apenas, de outro nome, porventura ainda mais importante, num certo sentido, que Carlos Ribeiro, que é Nery Delgado. Nery Delgado vai ser o homem que desenvolve o método arqueológico mais avançado para a época e, poderíamos dizer, a nível europeu, no conjunto de trabalho desta Comissão dos Trabalhos Geológicos. É ele que utiliza pela primeira vez conceitos mais avançados de estratigrafia, de marcação completa das coleções, designadamente nas escavações que fez na zona do Oeste, quer na zona de Peniche, na Forninha, na Gruta da Forninha, quer no Planalto das Cesaredas, na gruta da Casa da Moura, que ele aí escavou também, e onde, aliás, diz que existe o Homo sapiens fossilis, antes de todos os outros na Europa, portanto, um homem fóssil, sapiens, mas fóssil, portanto, antes dele ter sido identificado no resto da Europa. Outra instituição muito importante, e como veem estou aqui a passar fulminantemente cada uma delas para que possa cumprir o meu objetivo de ser simples e eficaz nestas mensagens. Outra muito importante é a Real Associação dos Arqueólogos, dos Arquitetos Civis e dos Arqueólogos Portugueses, criada sob impulso de Joaquim Rodrigues Posidónio Narciso da Silva. Posidónio da Silva, como era o Posidónio, como era conhecido. Aliás, o nome Posidónio continua a ser usado, e ainda hoje, de certo modo, é para designar uma atitude de uma pessoa antiquada. Ser Posidónio é ser antiquado, porque já nesta época o Posidónio era considerado como alguém que, devido aos seus interesses pelas antiguidades, pela sua maneira de comportamento, de ser, de se vestir, etc., tudo isso, era já um pouco, diria, antiquado para a época. Era o arquiteto da Casa Real, tinha uma importantíssima influência junto da Casa Real e conseguiu, devido a esta sua interesse duplo pela arquitetura e pela arqueologia. Aliás, ele, quando faleceu, quis levar no caixão quer o compasso de arquiteto, quer a enxada de arqueólogo, que fosse autorizada a criação em 1863 da tal associação, da Associação dos Arquitetos Portugueses, logo depois chamada Arquitetos Civis e Arqueólogos Portugueses, e acrescentada com o epíteto, com a designação, com o selo de Real, uma vez que era colocada sob patrocínio do Real de Dom Fernando II, que ainda hoje continua a ser considerado o presidente perpétuo da associação. Esta associação, como sabem, continua a existir e a ser o organismo associativo central, porventura a mais antiga, a Associação de Património Cultural da Europa e o organismo central de Federação dos Arqueólogos Portugueses. Continua a ter sede nas ruínas da antiga Igreja do Carmo, que era dada nesta altura, quando a Associação tomou conta dela, como o símbolo máximo do abandono dos monumentos, o escândalo público número 1, por ser uma zona de vazadouro de estrebarias da Guarda Real e, portanto, está totalmente votado ao abandono. Foi a associação muito custo e que desde esse momento e até hoje, diria, tomou conta desse edifício que lhe foi entregue e o tem gerido ao longo de todos estes mais de século e meio que já leva de vida. Estes são alguns dos símbolos da associação, que era o selo, onde se junta o templo romano, portanto a arqueologia da época histórica, com a anta, ou as ruínas, ou a gruta, símbolo da pré-história,
e também o distintivo, para usar garbosamente ao peito, pelos membros da associação, pelos seus associados. Hoje, algumas imagens do espaço, ainda num período antigo republicano, e uma planta atual do guia do Museu Arqueológico do Carmo, que a Associação dos Arqueólogos Portugueses gera. Outro nome muito importante, incontornável na história da arqueologia em Portugal nesta fase, é de Francisco Martins Sarmento, portanto sediado em Guimarães, mas com influência em todo o país. Aliás, por ser uma pessoa de posse, um homem rico, usava, digamos, largamente as suas capacidades financeiras para apoiar quem se dirigia um pouco por todo o país com interesses arqueológicos e em quem ele considerava haver mérito. Ele, de algum modo, chegou a ser chamado o Schliemann português pelo seu trabalho de estudo e de divulgação da cultura castreja e, designadamente, das grandes citâneas, como a Citânia de Briteiros, dos monumentos de que na altura ainda se discutia qual a sua função exata, se fornos crematórios, como se veio depois definitivamente a confirmar, balneários, com estas lindas pedras, chamadas pedras formosas, as pedras de entrada na zona da sauna, e por isso com uma portinha muito pequenina onde se tem que entrar escorregando no chão. Aqui estão algumas imagens destes balneários castrejos e da Citânia de Briteiros, com as reconstituições de casas completamente erradas. Hoje sabemos que não eram assim as casas castrejas, com portas tão grandes, com janelas e tudo isso, mas que ainda foram feitas no tempo de Martins Sarmento ou imediatamente depois, e se mantêm até por respeito pela história da arqueologia e pela maneira como ela foi visionada em diferentes épocas. Esta é uma das grandes citâneas atuais, é em Sanfins, mas para vos dar a ideia do que são estes enormes oppidum no singular, ou seja, povoados fortificados, que são quase cidades, começa a haver uma certa estrutura proto-urbana neles, enfim, não vamos por aí, agora que não há tempo, nem seria a ocasião para isso. Outro nome fundamental, agora noutra extremidade do país, no Algarve, é de Estácio da Veiga, Sebastião Estácio da Veiga. É um nome absolutamente sui generis na história da arqueologia em Portugal. Um algarvio de gema, um defensor acérrimo do Algarve e da autonomia, diria até do Algarve, que juntou esta dimensão, digamos, regionalista, com uma atividade prática condizente. Por exemplo, a Carta Arqueológica do Algarve. A dimensão carta arqueológica como instrumento, como ferramenta para a investigação e para a defesa do património em Portugal foi lançada por Estácio da Veiga. E é ele o autor da obra clássica, que ainda hoje continua a ser uma referência absoluta, As Antiguidades Monumentais do Algarve, desde os tempos pré-históricos, ou sobretudo os tempos pré-históricos, onde identifica, por exemplo, tem estampas magníficas e descrições de materiais, como os monumentos de Alcalar, só para citar um exemplo. E aqui está uma imagem da Carta Arqueológica do Algarve, feita por Estácio da Veiga. A partir daqui podemos dizer que, de algum modo, a arqueologia se espalha pelo país. E há outros nomes, muitos eu a maior parte não tenho sequer tempo aqui de indicar, mas não poderia deixar de referir os homens do Porto ou da Figueira, Ricardo Severo, Rocha Peixoto, Santos Rocha, no caso da Figueira da Foz, e estes em concreto os do Porto, autores digamos, fundadores de uma revista, a Portugália, onde se juntava quer arqueologia quer etnografia. Portanto, uma ligação muito interessante que vamos ver que depois frutifica, como veremos adiante, mais à frente, com outro grande nome que falarei, que é o Dr. José Leite Vasconcelos. Este é digamos, o editorial, o prospecto, a declaração de intenções dos homens da Portugália, na revista Portugália, precisamente. E depois entramos então na segunda parte da segunda metade do século XIX, portanto, no final do século XIX, 1880 1899, podemos então, como dizia há pouco, considerar as grandes realizações desta época, do final do século XIX. Desde logo o Congresso de Lisboa, 1880, depois o Museu Etnográfico Português, depois o papel da arqueologia, finalmente a arqueologia entra nos grandes debates sobre a fundação, designadamente o da Fundação da Nacionalidade, os grandes debates históricos e designadamente esse, e dá origem às primeiras sínteses de conhecimentos sobre os passados mais antigos da terra hoje portuguesa.
Repare, o Congresso de 1880 é particularmente importante para a história da arqueologia em Portugal. Não é por acaso que ele é realizado em 1880, era evidente uma data emblemática e o regime monárquico sentia necessidade de ter algo que pudesse estar acima das discussões entre monárquicos e republicanos, que os próprios republicanos tivessem que aceitar como sendo prestigiante para o país e, portanto, por via disso, para o regime. É um congresso que tem lugar na Academia das Ciências de Lisboa, todo engalanado, como se vê ali naquela primeira gravura da primeira página da revista Ocidente, que dedicou ao Congresso páginas sucessivas, gravuras sucessivas. Aqui vemos duas com desenhos de congressistas. Na primeira, embaixo, do lado direito, vemos o Néri Delgado. Na outra, então, mais pequeno, o conjunto dos congressistas do setor de baixo, vemos também, na segunda linha, o segundo, que é o Carlos Ribeiro. Algumas imagens dos congressistas. E foi de tal modo importante o impacto, como dizia há pouco, deste Congresso, que os próprios republicanos tiveram que, digamos, falar nele, não o puderam ignorar. O António Maria, com os textos e, sobretudo, o desenho, a caricatura, o humor corrosivo do Rafael Bordal Pinheiro, dedica-lhe sucessivas ilustrações, claro que sempre numa ótica contra o regime, contra a Casa Real. Reparem aqui os congressistas, os sábios todos à volta de um imenso manto. Isto é o desenho humorístico, sarcástico do Bordal Pinheiro, da ação de abertura na Academia, em que o rei e o primeiro-ministro estão, digamos, debaixo de um laudel que é todo cheio de sanguessugas. E depois diferentes tipos de pré-históricos, animais pré-históricos, diferentes traços da vida portuguesa, a Carta Constitucional, os diferentes, digamos, diferentes membros da corte, o próprio rei, etc., com estas formas diferentes de tipos pré-históricos. Até o próprio Zé Povinho é caricaturado como o troglodita. A crónica do Congresso feita por Rafael Bordal Pinheiro apresenta diferentes passagens. Reparem, uma delas aqui, a página que se vê aqui do lado direito, em cima também à direita, temos o Carlos Ribeiro a mostrar o homem terciário português, que é um político, evidentemente monárquico da altura. E os próprios congressistas, esses acima da luta política interna, são desenhados com os seus traços. O Gabriel de Mortier, conservador do Museu das Antiguidades Nacionais parisiense de Saint-Germain-en-Laye, é um revolucionário da ciência arqueológica. O Émile Cartaillac é a arqueologia em forma de pé de vento, por onde ele passa tudo esvoaça. Portanto, são caricaturas benignas, diria assim. E depois outras charges, como esta muito famosa, que é de uma das excursões que o Congresso fez, neste caso a Sintra, para serem recebidos no Palácio de Sintra pelo rei, mas que toda a história é contada como sendo um equívoco entre sábios e burros que se cruzam, 200 sábios com 200 burros, porque houve engano sobre o que é que se queria, se era sábios, se era burros, enfim, uma história que, à maneira do Rafael Bordal Pinheiro. Ou esta, por exemplo, esta é muito interessante porque é uma das comunicações menos importantes para a história da ciência apresentadas no Congresso, que é quando foi o Dr. Oliveira Feijão, de Rilhafolos, do Hospital de Rilhafolos, portanto, de Miguel Bombarda, vem apresentar ao Congresso uma paciente bem-vinda, uma saloia, uma paciente que, coitada, uma atrasada mental, que é apresentada no Congresso como exemplo vivo do homem, neste caso da mulher, pré-histórica. E quem é que salta como também um maluquinho em frente deles? O rei, o próprio rei. As escolhas realmente importantes do Congresso foram muito passadas ao lado destas caricaturas. Foi, por exemplo, as escavações que eu já referi do Néri Delgado na Gruta da Furinha, onde encontrou, por exemplo, este magnífico biface, a Cholente, ou as escavações também nos concheiros de Monge, nos concheiros mesolíticos de Monge, no Vale do Tejo, que também são de uma importância imensa, continuam a ser e também foram apresentados neste Congresso. Bom, o contexto geral da época é o de 1880, o tricentenário da perda da independência e da morte de Camões, e portanto digamos, a época do show-off político da monarquia
utilizado, atacado insidiosamente pelos republicanos, mas de que este Congresso fazia parte, e depois um conjunto de outros elementos que conduzem de degradação da situação política, conduzem ao ultimato britânico em 1890, à primeira revolta republicana no Porto em 1991 e, portanto, a um ambiente fortissimamente contrário à monarquia. Este ambiente contrário à monarquia vai conduzir a novos desenvolvimentos. Obviamente políticos também, até culminar em 1910 com a República, mas também novos desenvolvimentos no plano da própria arqueologia, que, como qualquer outra atividade social, não está isenta ao pulsar da política onde se insere. Finalmente, disse que iríamos dedicar duas, acabamos por dedicar 3 sessões à história da arqueologia em Portugal, porque precisamente esta última fase, que se inicia a partir do ultimato inglês e da revolta republicana do Porto, merece bem ser contada também por si própria com algum detalhe possível.